Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Oh Senhor, tua presença, meu Deus, neste lugar completa nossas vidas. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar, nessa noite. Move as águas, meu Deus, neste lugar. Oristesta da mantalario locanza miba. Choromoclisas la marteixa la balasson de laramanai. Deus tremendo e maravilhoso. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome nessa noite. Senhor, está escrito que foi dado um nome a Jesus, e a este nome todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. E nós usamos este poder, usamos essa autoridade que há no nome de Jesus, e declaramos aos principados, às potestades, aos dominadores deste mundo tenebroso, que se submeta a este nome nessa noite, o nome de Jesus. Senhor, libera os teus anjos guerreiros, libera os teus anjos poderosos nessa noite, sobre este lugar, sobre esta cidade. Libera uma unção de milagre, libera uma unção de cura, libera uma unção de libertação nessa noite. Eu estou amarrando toda a obra das trevas, toda a obra do inferno, toda a malignidade, toda a obra do inferno, em nome de Jesus. Que apenas o Espírito Santo de Deus flua neste lugar, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Boa noite a todos, a paz do Senhor. É com motivo de alegria que estamos aqui nessa noite. Porque multidões seguiam o Senhor Jesus Cristo, os seus ensinos e os seus milagres. Nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas elas estão desistindo da vida. O número de pessoas depressivas, suicídio aumentou demais nesses tempos. A única forma de conquistar as pessoas nesse período, nesse momento, nesse tempo, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Eu e minha esposa, nós fazemos Pilates 2 vezes por semana de movimento gratuito lá na prefeitura, na área de educação. Temos um horário e são poucos homens, o número maior são de mulheres. E hoje eu tive uma oportunidade de pregar o Evangelho para algumas daquelas pessoas. Uma lá que falava muito, ela falou até uns palavrões, mas a gente ouviu. Mas quando você olha para o semblante dessas pessoas, você percebe que há uma falta de Deus na vida dessas pessoas. Uma delas falou muito em dinheiro, falou muito em riqueza, mas dentro de si não tem nada de Deus. Teve uma outra que estava falando que não conseguia fazer os exercícios, estava sentindo muitas dores.
E ela falou, isso é coisa para velho. Aí eu brinquei com ela, falei, vou te processar. Eu vou entrar na PGR, vou fazer um BO contra você. Ela deu risada, falou, o que é BO? Falei, você não sabe? Ela falou, boletim de ocorrência. Eu falei, não. Ela falou, o que é então? Eu falei, Bíblia e oração. Ela olhou para mim e falou, e eu estou precisando muito. Então, há uma carência muito grande das pessoas. Muito grande. Uma carência muito grande. O apóstolo Paulo e Silas, eles estavam pregando, eles fizeram as malas, prepararam a sacola, os cântaros, preparou o alforje, preparou tudo, arrumou uma malinha, vamos pregar o evangelho. Houve uma perseguição, e eles saíram para um determinado lugar, me parece Bitínia. E a Bíblia diz que no meio do caminho, a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu ele de pregar o evangelho. Como assim? Proibiu ele de pregar o evangelho. Para que ele não fosse. Mas aí você vai vendo um pouquinho da história, lá em Atos 16, você vai ver que em um sonho, o apóstolo Paulo ele tem uma visão de um homem. E aí Paulo entende que ele não tinha que ir para aquele lugar. Por isso que foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o evangelho. E aí nessa visão, Paulo e Silas, eles têm uma visão de um homem dizendo, passa para cá e nos ajuda. E aqui na minha concepção, aqui no meu coração, eu entendi que aquele homem, o Espírito Santo deu aquele sonho, deu aquela visão a Paulo e Silas, era um carcereiro. Um homem que estava cuidando ali de umas pessoas presas, e depois foi acrescentado Paulo e Silas, por pregar o evangelho, eles foram presos. Vocês conhecem bem a história, isso está lá em Atos capítulo 16, lá no versículo 29, vamos ler? Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, presta atenção aqui, só quem pede luz, quem está nas trevas. Presta atenção nisso. Só quem precisa de luz é quem está nas trevas. E a Bíblia diz que a primeira coisa que esse homem falou foi, pediu luz. Eu quero luz. E Jesus disse o seguinte, eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem, de maneira nenhuma, andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Mateus também diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós estamos vivendo os dias difíceis, e já podemos ver também a perseguição à igreja, em algumas áreas, algumas coisas. Leis que tentam impedir de você colocar a palavra de Deus na escola e em outros lugares. Mas tem algumas coisas que Satanás ele não quer ouvir, porque ele é um adversário. Satanás significa adversário. Ele é um adversário número 1 dos cristãos. Nem tudo é o diabo, mas pode ser ele, nem tudo. Pode ser demônio, mas nem tudo é demônio. Então nós temos visto pessoas numa pressão. Alguém hoje, antes de vir para cá, mandou um áudio dizendo que tem um homem nessa rua que para um ônibus ali
O nome dele é Tiago. Se você conhecê-lo, diz que ele está muito depressivo. E alguém precisaria pregar o evangelho para esse homem. Um pessoal de uma igreja já foi lá, mas uma igreja um pouco tradicional nessa área, acho que não ajudou ele em nada. Então nós temos visto essa pressão. E aí Paulo vai e Silas vão preso. E ele está ali naquela cadeia e a primeira coisa que esse homem pede é luz. Entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer todos os dias. Essa é uma pergunta que você precisa também fazer todos os dias. O que é necessário para ser salvo? Há um dito popular aí fora que diz o seguinte: todas as religiões ela é boa. Todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Jesus disse em João 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, que é Ele mesmo, a não ser por mim. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, diz que nenhum outro nome há, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual devemos ser salvos. E essa é uma história daquele coxo que estava na Porta Formosa. O versículo, capítulo 3, versículo 4, cita, Pedro então começa a falar que eles mataram Jesus. Aí depois ele fala que ao nome de Jesus foi dado vida e cura aquele homem coxo. Então não há outro nome. E não há salvação em nenhum outro. Volta lá para o texto. Atos 16, nós estamos aqui no 30. Depois, trazendo-os para fora, disse... Deixa aí, isso. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, tua família. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus, toda a sua casa, toda a sua família. Aqui está, porque muitas vezes o Espírito, ele impede nós de ir para alguns lugares. Ser guiado pelo Espírito é uma coisa mais importante hoje. Nós somos guiados por tantas coisas, mas nós, homens, mulheres de Deus, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. E toda a honra e toda a glória para o Senhor, porque alguns momentos eu tenho ouvido essa voz, e eu vou até uma casa, ou eu vou até um comércio, onde aquela pessoa diz: eu estava orando para que você viesse aqui. Uma direção do Espírito. É hábito de manhã falar: Espírito Santo, onde nós vamos hoje? Para quem nós vamos pregar hoje? Para quem nós vamos orar para ser liberto? Uma direção bem clara. Paulo ouviu isso, Paulo entendeu isso. E Deus, vocês sabem a história, que ele trouxe um terremoto naquele lugar. E ele permite terremoto na tua vida. Às vezes ele permite uma situação física, espiritual no teu corpo, na tua vida, para que lá na frente o seu nome seja glorificado, porque ele vai trazer um terremoto, vai mudar a tua vida, a tua história. Eu não conheço família nenhuma que passou que Jó passou. Triste essa história. Aí
o carcereiro ele fala, escuta que depois do terremoto, ele queria se matar, queria se suicidar. Ele olha para Paulo e para Silas e diz assim, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu queria responder bem rápido o que nós precisamos fazer para ser salvo. Em primeiro lugar, eu preciso nascer de novo. Se eu não tiver uma experiência com Deus, se eu não tiver esse novo nascimento, se eu não nascer de Deus, se eu não nascer do Espírito e da água, que é a palavra, que a Bíblia diz que Paulo e Silas pregou a palavra para esse homem. A palavra é um símbolo de água. Eu preciso nascer da água. Eu preciso nascer do Espírito. Está muito em moda hoje o tal de adultério. Está muito em moda hoje a segunda parceira ou vice-versa. Muito moda. E esses dias eu fiquei assustado com tantas pessoas que nos procuram. Bom, vocês não sabem a pessoa, vou colocar aqui. Nós tivemos a nossa vigília na sexta-feira. Mas como Deus usou o pastor Fernando para falar muito sobre essa área. Adultério, espírito de divórcio. E aí no finalzinho ele chamou algumas pessoas para ir à frente. E como tinha bastante obreiros, eu apenas observava, esticava a mão e orava. Mas algo me inquietou, um jovem, lá na pontinha. E eu fui até aquele jovem. Eu orando por ele, e o Espírito Santo diz, ele é casado. Eu falei, querido, você é casado? Sou. Eu falei, quantos anos? 3 anos. Eu falei, você está tendo algum problema nessa área? Ele falou, tenho. Por isso que eu estou aqui. Orei por ele. E depois, no domingo, eu estava de novo lá no culto. Eu tenho o hábito de ficar na porta, complementando um, complementando o outro. Eu fico observando quem não veio, ou quem veio. Depois eu me lembro, poxa, essa pessoa não vi no culto, nem sábado, nem domingo. Aí eu peguei o telefone, o pastor Jonas, eu estou um supervisor assim, você sabe como é que ele está, como é que ele está caminhando? Não tenho visto muito ele. Aí ele abriu para mim algumas coisas, mas graças a Deus amanhã estaremos juntos, às 19h30. Teremos uma palavra com os pastores. É a sensibilidade. Eu amo demais pessoas. Eu amo demais as pessoas. Eu fico triste quando eu sei de alguém que não experimentou o novo nascimento, não nasceu de novo de Deus. E ainda deixa que as obras da carne o domine. E ainda permite que algo externo, levantado por uma entidade, leve ele a um adultério, leve ele a um divórcio, porque é um espírito. Então, tem vocês conhecem bem Zaqueu é mais para frente. Vocês conhecem bem Nicodemos, a história dele. Era um religioso, um homem famoso, rico. Fazia parte do Sinédrio. A Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus. Às vezes eu brinco que ele foi de noite para ninguém chamar ele de fanático. Para ninguém chamar ele de desodorante. Ah lá vai o Bíblia. Ele foi escondidinho. Isso é um pensamento.
Mas a Bíblia diz que ele foi lá e reconheceu que Jesus veio de Deus. Mas ele faz uma pergunta e diz assim: mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus diz para ele assim: olha, na verdade, Nicodemos, eu te digo, se você não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Mas como assim? Você pensa das coisas terrenas, mas eu estou falando de algo espiritual. Davi, no Salmo 51, diz assim, que ele foi gerado em pecado. O meu primeiro nascimento foi errado. Eu nasci com a natureza adâmica. Eu preciso ter uma experiência com Deus. Eu preciso nascer de novo. Eu não me lembro do meu primeiro batismo. E nem da crisma, que comentam, que falam. Eu não me lembro disso. Mas eu me lembro que o dia 9 de dezembro de 89, eu desci as águas do batismo, lá no Retão. Isso está na minha memória. Eu tive essa experiência. Que nascer de novo é arrependimento. Nascer de novo é matar o velho homem. É esquecer o passado. Só olhar para frente. Aí quando você vai ver essa história, Nicodemos, depois quando Jesus está sendo julgado, ele interfere. E ele diz: como vocês podem condenar um homem sem antes julgá-lo? Um pouco mais para frente ele diz assim, para José de Arimateia, os dois se juntam e vão lá embalsamar o corpo de Jesus. Então o que dá a entender que ele experimentou o novo nascimento. Mas um grande exemplo de um homem que nasceu de novo, que mudou de vida, que experimentou esse novo nascimento, foi Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de imposto, ele trabalhava na Receita Federal da época. Por isso que eu não chamo a minha esposa de bem, que falar mais de bem é problema. Já vai colocar lá na declaração. Mas aí, é interessante que Jesus passou uma vez só em Jericó, não passou duas, nem passou três. E a Bíblia diz que ele passando em Jericó, ele entrou na cidade. Aí quando Zaqueu viu a Jesus, a Bíblia diz que ele correu. E para ele conhecer Jesus, ele teve que subir numa árvore. Porque para ter Jesus da minha casa, que somos nós, eu preciso ter uma ampla visão de quem é ele. Mas é interessante que ele vai direto ao assunto, ele fala assim: mestre, se porventura eu defraudei ou roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha, isso é novo nascimento, isso é mudança de vida. Isso é abandonar o velho homem. Isso me preocupa. Não aqui não tem pessoas assim, mas lá em Tupéva tem alguns que não nasceram de novo. Meu Deus, ainda falam palavrões, ainda cria problema com as pessoas, ainda fala tanta coisa que eu fico assim, meu Deus, como pode? Experimentou o novo nascimento. É claro que um tempo a gente vai abandonando as coisas. Eu não sou perfeito e nunca vou ser, mas eu estou procurando andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus me indica. Eu tenho procurado andar assim. Eu tenho alguns exemplos na Bíblia. Eu preciso seguir. Vocês conhecem muito bem a Paulo. Vocês conhecem muito bem Pedro. A história de cada um deles. Então, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso nascer de novo, ter uma nova experiência. A Bíblia diz que outrora, todos nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo a potestade do ar do
espírito que hoje opera nos filhos da desobediência. Mas depois diz que Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Ai de mim, se não fosse a misericórdia de Deus. Riquíssimo em misericórdia, estando morto em pecados e delitos, ele nos vivificou, nos deu vida. E somos salvos pela fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Todos os caminhos não vai levar a Deus. Todos os caminhos vai levar ao juízo final. Eu vou estar diante do grande juiz. Você também vai estar. Será que vamos ouvir aquela voz? Entra no gozo do Senhor, filho amado. Vamos ouvir isso? Ou vamos ver aquele, eu não te conheço. Ah, mas eu expulsei demônios. Eu curei pessoas. Eu preguei o evangelho. Não te conheço. Em Atos 19, conta a história dos filhos de Cefas. A Bíblia diz que eles viram os discípulos expulsando demônios, ministrando com pessoas, e foram até um local, chega lá, havia um grupo de pessoas com problemas espirituais, e ele chega lá, olha, em nome de Paulo, em nome de Paulo, eu te desconjuro. Em nome de Jesus, eu te desconjuro. Esta é a palavra correta. Os demônios dizem, olha, eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é Jesus. Agora vocês, quem são? Quer dizer, em outras palavras, eles não tinham o nome deles no livro da vida. Eles não tinham experimentado o novo nascimento. Deus querido. Ezequias 36, 25. Ezequiel. Obrigado. Ezequiel 36, 26. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e observai. Qual é o resultado de uma experiência do novo nascimento? Nós vamos receber um implante de um novo coração. Está muito em moda agora, esses dias. Implante. Só aparecem os famosos, os mais humildes não aparecem. Mas alguém morreu para um outro ter vida. Será que o coração vai mudar aquela pessoa? Vai mudar a mente dele? Uma pergunta. Mas muitas pessoas que gostam, que o amorou, outros rezaram. Agora orar para que Deus salve esse homem, né? Alcance esse homem. E ele possa testemunhar que ele teve uma experiência com Deus. Lá em Efésios, capítulo 4, lá fala muito do velho homem, lá tem um histórico.
Efésios 22, a partir do 22, diz assim, nossa hora já foi. No sentido de que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vós revestivos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O versículo 7, bastante conhecido, 27. E não deis lugar ao diabo. O velho homem, ele precisa morrer. Não é fácil. Às vezes você está num trânsito, a pessoa te fecha, hoje mesmo, um motoqueiro, meu Deus. Dá vontade de descer da cruz e falar um monte de coisa para ele. Mas não. Veio os frutos do Espírito. Não é? Aquela calma, aquela mansidão. Que a vontade é descer da cruz e... Mas precisamos praticar os frutos do Espírito. Jesus estava reunido com os seus discípulos, em Mateus capítulo 6, e eles estavam preocupados com a vida. O que comer, o que beber, o que fazer. Estava preocupado com a altura, estava preocupado com tantas coisas. Jesus começa a mostrar então a natureza para eles, começa a mostrar alguns princípios da natureza. E fala para ele, olha, nem Salomão se vestiu como essas flores, esses lírios, essas plantas. Mas aí eles se alegram. Mas no versículo 33 de Mateus 6, Jesus diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que devo fazer para ser salvo? Eu preciso trocar de partido. Eu preciso ir para o RD. Reino de Deus. O reino soberano. O Pai Nosso diz que para quando orar, pedir o reino de Deus sobre a terra. Senhor, vem teu reino sobre a minha vida. Vem o teu domínio, o teu governo sobre a minha vida. Vem teu governo sobre o nosso Brasil. Vem o teu governo sobre São Paulo, sobre a nossa cidade. Vem teu reino. Agora, como ter multidões que venham após nós, após mim, após você? Jesus tinha 2 segredos importantes. A sua mensagem. Ele tinha outras coisas. A sua mensagem. Era mensagem simples que atraía as multidões. 50% do ministério de Jesus foi curando pessoas e libertando os cativos. Atos 10, 36 a 38, nós vamos fechar por aqui. Atos capítulo 10, 36 a 39. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo
e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Acho que até aí. Falta um pouco para nós, igreja, eu me incluo, que esse versículo se produz em mim e se produz em você. Tem 3 versículos, talvez 4, que vem à minha memória, que o diabo não quer ouvir. Lucas 10, 19. Eis aí te dei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada lhes fará dano algum. Antes se alegre, por seus nomes está escrito no livro da vida. Jesus falou isso para os seus discípulos quando eles foram de 2 em 2. Eu vi Satanás descer do céu como relâmpago, e eles se alegraram. O outro versículo está lá em Timóteo. Timóteo não, Tiago 4, 7. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Ele não gosta de ouvir esses versículos. Primeira carta de João 3, versículo 8, diz assim: para isso se manifestou o Filho do Homem, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. E tem mais um. João, me recordo se é 14:12 ou é 12:14, é 12:14, 14:12. Ele diz assim: vocês farão as obras que eu faço, e a farão obras maiores. Isso me inquieta. Como fazer obras maiores que Jesus fez? Como isso? Mas um pouquinho para frente ele disse assim: eu não vos deixarei só. Eu enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu nunca estou só, você nunca está só. Apenas seja valente e corajoso. Você tem que desafiar, não só a natureza, mas alguns tipos de pessoas. E Deus vai te honrar. Quando você vai pedir, por exemplo, uma esfirra, lá na minha cidade tem a Esfirra Brasil. Tem outras, mas eu gosto muito de. Aí você entra lá no aplicativo, e aí está lá, um combo de 30 esfirra e mais um refrigerante de 1,5 litro. Vou pôr um valor aqui, R$67. Aí você vê o outro lá com 50 X e tanto refrigerante. Tanto. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, o combo é completo. E você não precisa passar o cartão de crédito ou de débito lá, ou fazer um Pix. Porque o Pix do céu é automático. Quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, quando você experimenta o novo nascimento, quando você troca de partido, vai para o RD, Reino de Deus, o pacote é completo. Salvação é algo completo. E eu pergunto nessa noite, você está fazendo parte do reino de Deus? Então você faz parte do milagre nessa noite. Você faz parte de algo sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Jesus de manhã, aliás, à tarde, ele subia para o monte para orar. Não fala se ele dormia ou não. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte ele voltava e ia para a sinagoga para ensinar. E numa dessas, Marcos capítulo 9, Jesus subiu com
Pedro, Tiago e João foram para o monte. A Bíblia diz que ele se transfigurou. Pedro achou aquilo maravilhoso. Do jeito que ele era ansioso, já queria colocar uma tenda para Jesus, uma para Elias, outra para Elias, e outra para Jesus. Para ele, não se preocupou com ele. Ficou radiante com aquilo. Aí desce, aí lá embaixo tem um pai aflito, um pai com problemas. E aí Jesus desce, os discípulos estavam lá embaixo, e aí o pai chega a Jesus e fala: mestre, se o senhor pode alguma coisa, se o senhor pode, faz alguma coisa. Jesus: tudo é possível ao que crê. Traz o seu filho aqui. Ele era epilético. A doença epilética, ele pode ser físico ou pode ser espiritual. Jesus liberta esse homem, esse menino. Os discípulos depois questionam por que não fizeram isso. Falta de oração, de jejum. Eles estavam falando que um era maior do que o outro, discutindo assuntos. Não, a igreja precisa acordar. Nós precisamos acordar para isso. Dá um desperta, Débora. Desperta tu que dorme. Igreja de Éfeso estava dormindo. Paulo fala: desperta tu que dormes, e o Senhor vai te esclarecer. Vai de pé. Eu nasci de novo. Pode subir os levitas. Você sabe me dizer porque Deus estabeleceu esse culto todas as quintas-feiras, às 19h30 e até às 9 no máximo, 9h10, 9h15? Vocês sabem o motivo que Deus estabeleceu esse culto? Foi por causa de uma visão que o pastor Narciso teve. A Cristo Salve era uma igreja que sempre pregou prosperidade muito bem, finanças, uma igreja que cuidou muito de casais, uma igreja muito amorosa. Mas a igreja tinha problemas. Deus começou a levantar Arthur, Estônio, Glauco, começou a levantar mim, e a gente começou a trabalhar, e só vinha pessoas com problemas espirituais. E um dia, o pastor estava lendo um livro, depois ele teve uma visão, ele me chamou naquela época, falou: Zezé, nós vamos começar uma reunião de libertação. Nós estabelecemos, eu me lembro que o primeiro culto tinha 80 pessoas. Aí fomos crescendo, crescendo. Era de sexta, depois passou para domingo, depois voltou para quinta. O pastor Ari também nos ajudou demais. Formamos uma equipe. Hoje não tem um número tão grande nessa área. É uma área muito difícil de se trabalhar. Você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Não é? Você vai mexer com trevas, você vai mexer com coisas escondidas, com marimbondo, formiga na terra, lá tem que ter muito cuidado, tem que ser íntegro com Deus, com as pessoas, tem que ter uma vida no altar, uma vida de oração, uma vida de jejum, porque se não for, você vai levar tapa na cara, então não entre. Isso aconteceu com alguns lá. E Deus levantou esse ministério. Eu me lembro que nós fizemos uma campanha. Não me lembro o nome da campanha. Acho que a primeira campanha foi a unção do óleo. No final nós entregamos o óleo. Mas foi uma campanha muito forte nessa área. Mas durante o ano de campanha, que nós fazemos a cada 2 meses uma campanha, nós ganhamos para Jesus mais de 500 pessoas no culto de quinta. E muitas delas estão hoje. Hoje são diáconos, são presbíteros, são músicos. Porque se não tem libertação, não vai ter salvação. Aquele jovem que eu fui orar por ele, eu não vou falar o nome, mas
Ele está integrado no ministério de louvor. Mas e a vida dele? 3 anos de casado. Como é que faz? Tem que ter misericórdia dele e ajudá-lo. Que ele pode voltar. E Deus pode restaurar esse casamento, esse lar. Mas com certeza tem um mal lá agindo. As coisas não é assim de qualquer forma. Sempre por trás. Há um mal, há uma guerra invisível que você não vê, mas ela é real. Então nessa noite, eu queria orar por você nessa noite. Eu quero que você seja valente, corajoso, corajosa, venha à frente. Eu não estou dizendo que você está endemoniado, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você precisa de ajuda. Como é que está o teu físico? Eu estou sentindo algumas dores no corpo também pela idade. E hoje eu fiz exercício, meu Deus, parece que eu joguei bola, muito tempo que eu não jogava bola, todo dolorido. Mas isso é um pouco de canseira. Mas para Deus existe alguma coisa impossível? Difícil não tem. É preciso crer, eu preciso praticar a palavra. E aí as multidões virão pelo testemunho e pela palavra que se pega. Venha como você está, queremos orar com você. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. A unção de Deus nessa noite. Há um poder, há uma graça nesse lugar, nessa noite. Estamos sujeitos, a nossa alma, nosso físico, à enfermidade. Estamos sujeitos. Mas Lucas fala de uma mulher que estava encurvada há tantos anos, 18 anos. Mas chegou um dia que Jesus estava na sinagoga. Algo mudou na vida daquela mulher. E Deus pode mudar a sua história, a sua vida nessa noite. Eu quero que se dispõe os obreiros que estão disponíveis nessa noite. Quero chamar o Marcos, a Fabiana. O Marcos faz parte do nosso SIX. Fabiana também na SIX, Cura Interior, Cristo Salva. O Pedro é o nosso intercessor, é um candidato a essa área. Vai nos ajudar.
pedir um pouquinho de silêncio agora, tranquilo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor diz em sua palavra: eis aí te dei poder, te dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada nos fará dano. Também está escrito que para isso se manifestou o Filho do Homem, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, existe a enfermidade física e também aquela que não aparece nos exames. Mas para ti, meu Pai, não há nada impossível. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva, o Senhor restaura. E nessa noite, ó Espírito Santo, vem com teu poder agora sobre este homem, sobre esta mulher, em o nome de Jesus Cristo. Os obreiros podem já ir tocando com muita calma, com discernimento espiritual. Eu uso essa autoridade, eu uso esse poder agora. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo o espírito de doença. Eu declaro que esses ossos se restabeleçam em o nome de Jesus. Eu dou uma ordem, espírito de doença, de enfermidade, que desaloje desse corpo, desaloje desse homem, desaloje desta mulher agora, em o nome de Jesus. Espírito Santo, vai tocando desde a cabeça à planta dos pés. Meu Deus, vai tocando em cada alma, em cada corpo. Senhor, essa coluna, esse estômago, meu Deus, essa dor de cabeça, meu Deus, este mal que oprime esse homem, que oprime essa mulher, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu dou uma ordem, este mal que saia, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Espírito das trevas, eu não estou pedindo, eu estou ordenando, sai deste homem agora, sai dessa mulher agora, sai dessa família agora, em o nome de Jesus. Espírito Santo, flua agora com teu poder, nesse pulmão, nesse coração. Espírito Santo, restaura essas veias, toca, em nome de Jesus. Toca na mente, no cérebro, vai tocando, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glass time, we got tonight. Toda dor, todo problemas, todo mal-estar, toda influência das trevas. Você que comeu essa comida consagrada lá no centro, você que comeu essa pipoca, você que está com essa ânsia de vômito, em nome de Jesus, essa dor que não aparece, esse mal que não aparece nem em exames, eu estou dando uma ordem, toda dor saia, todo mal-estar saia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, it pleases in the mind for great to the joy. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo
Coloque suas mãos assim rapidinho. Diga assim: Pai, aqui está a minha mão. Eu te ofereço nessa noite as minhas mãos. Coloca do seu poder, coloca do seu fogo sobre a minha mão. A partir de agora, se ainda houver algum mal na minha vida, em nome de Jesus, eu ficarei livre, liberto nessa noite, em nome de Jesus. Agora coloque a mão na cabeça, as duas, e só vou orar, só eu. Eu vou falar o nome de Jesus 3 vezes, na terceira vez você tira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal. Em nome de Jesus, todo mal. Em nome de Jesus, todo mal, sai! Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fechar, vamos encerrar. Os obreiros vão ficar aqui, são os últimos a sair. Depois que nós damos o glória a Jesus, se você quiser um conselho, se não estiver bem normalmente, dá dor de cabeça quando ora, dá tontura, dá desânimo, vontade de correr. Às vezes não é necessário, às vezes manifestar, não é necessário. Não estou dizendo que você tem demônio, pode ser que você tenha uma influência externa. Isso te faz mal, te prejudica, tá bom? E você fica um pouco depressivo, uma pressão na sua vida, tá bom? Nós vamos estar aqui para orar com você, para te ajudar, amém? Glória a Deus, amém, queridos? Deixa eu só passar alguns recados importantes. Amados, nós estamos com o irmão Fábio, nosso diácono, internado num processo bem delicado, né, do tratamento do câncer lá em Sorocaba. E eles estão precisando de doadores de sangue. E nós gostaríamos de contar com os irmãos, os mais jovens principalmente, né, porque tem todo um requisito lá que nós, por exemplo, já não podemos mais estar ajudando nisso. Mas se você já fez isso, pode fazer, gostaria de estar nos ajudando, nos procure. A família está organizando alguns carros. Pode? Aí sim. Eu falei, meu Deus, lá em Sorocaba nós não conhecemos nada, não temos acesso a ninguém. Agora Jundiaí já fica mais fácil, amém? Então nós vamos compartilhar nos grupos o nome dele, o que você deve fazer. Então pode ser Sorocaba, como pode ser Jundiaí também. Amém, queridos? É muito importante nós ajudarmos nesse momento. É algo tão simples, mas se faz necessário, eu sei. Eu já estive nessa condição, já precisei da igreja para isso. E vocês naquela época me abençoaram tanto quando eu precisei. E agora nós gostaria muito de poder abençoar. Mas tem todo um requisito lá que infelizmente a gente já está fora desses requisitos. Mas quem pode, por favor, nos ajude. Amém, amados? Ele vai vir dar o testemunho, eu creio, da grande vitória do Senhor na vida dele. Vai ser curado desse câncer para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Também, queridos, terça-feira, nós vamos começar o nosso curso de escatologia e eu estou com muita expectativa. E sabe, amados, nós temos declarado muito que Jesus está voltando, que nós somos a igreja da volta de Cristo. E se nós somos essa igreja, nós precisamos ter compreensão de qual é o nosso papel, aonde nós estamos inseridos, o que realmente já está acontecendo, o que vai acontecer e o que Deus nos chamou para fazer durante esse tempo. E esse curso vai trazer uma clareza para nós. E eu creio, queridos, que a igreja tem estado dormindo. Nós temos ouvido muito sobre isso, justamente por falta de entendimento das coisas que estão acontecendo, das coisas que irão acontecer. E quando nós tivermos uma revelação de Deus, nós seremos despertados para um novo tempo. Amém? Então, terça-feira, separe o mês de setembro para isso. Amém? As 4 terças-feiras, para nós mergulharmos mais profundo. A Fernanda é uma teóloga com muita bagagem, então nós poderemos explorar muito nesse sentido de entendimento, e eu creio que será sobrenatural. Eu tenho motivado muitos jovens, amém, jovens?
porque se são eles, né, que vão estar com o cajado na mão aí na volta de Cristo, então eles precisam compreender qual o papel deles nesse tempo, em nome de Jesus. Então, na próxima terça, 7h30, estaremos aqui e eu creio que vai ser um tempo poderoso. Abençoados, amém? Vamos dar o glória a Jesus, então? 1, 2, 3. Glória a Jesus.